Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda também, né? A mais um episódio do Rádio Nerd, episódio de número 194, já chegando aí nos finalmente. Hoje é o último dia do mês de novembro, amanhã, segunda-feira, já vamos estar entrando no último mês do ano, período de Natal. As festas natalinas você já pode acompanhar aí na sua cidade. Algumas casas já estão aí enfeitadas para o Natal. Shoppings, lojas, todas já voltadas aí para o Natal. Passou rápido o ano, né? Passou rápido, mais rápido ainda o mês de novembro. Mas estamos aqui, né? Vamos continuando aqui o Rádio Nerd. Tá chegando as nossas férias para você que nos acompanha a partir desse ano de 2025. Primeiro, é claro que seja muito bem-vindo, sempre gosto de dizer isso para novas pessoas que estão chegando. E lembrar que o Rádio Nerd ele dá uma parada nas férias de janeiro, na verdade. Temos uma férias em janeiro. Então, podemos dizer que estamos entrando aí amanhã no último mês da quarta temporada do Rádio Nerd. Eu sou o Daniel Nascimento, desde já agradeço pela sua audiência no programa de hoje. O Bernardo Lopes não vai participar no programa de hoje. Como eu disse, eu sempre vou dizendo, o Bernardo não saiu do projeto não, o Bernardo continua, só que ele está aí, já nos finalmente não, né? Já praticamente acabou a faculdade dele, o curso de direito dele, mas ele está ali nos preparativos da formatura que acontece agora no mês de dezembro, então por isso ele fica aí com o tempo bastante reduzido, por isso não aparece sempre aqui. Mas nesse mês de dezembro ele deve aparecer aqui em um ou outro programa, principalmente nos programas especiais de fim de ano. Já lembrando que vamos ter no fim de ano o Rádio Nerds Awards, que tem todo o final do ano, premiando aí na categoria ali, nos filmes e séries relacionadas a HQs, relacionadas a Marvel, a DC e também outras editoras. A gente sempre faz uma premiação especial todo final de ano, é o Rádio Nerds Awards, o último programa do ano vai ser então esta premiação. Vamos ter também a perspectiva, o que esperar para o ano de 2026, uma retrospectiva de tudo que passou nesse ano de 2025, são os programas especiais aí de fim de ano, já aproveitando aí para falar para você, já que estamos entrando no mês amanhã, né? Ainda estamos no mês de novembro, mas amanhã, se você está me ouvindo durante a semana, já estamos aí no mês de dezembro. Programa de 194, vamos falar de quê? O que você acha que vamos falar? É claro, vamos abordar aqui Strangest Things. Olha, falei errado, né? Strangest Things. Agora sim, Strangest Things. Vamos abordar a série que chegou aí na sua quinta temporada. Vamos dizer assim, a maior série da história da Netflix. Podemos dizer que sim, né? Ou tá ali entre as maiores séries, se não é a maior série da história da Netflix. Né? Chegou aí na sua quinta temporada, 4 episódios lançados nesta quarta-feira para quinta-feira, dia de ação de graças. Tivemos aí instabilidade na plataforma da Netflix. A plataforma da Netflix caiu nas 10 horas da noite. Para muita gente, às 10 horas da noite da quarta-feira, não conseguia entrar na plataforma da Netflix porque o fluxo de pessoas tentando assistir os episódios de Stranger Things foi muito grande, que fez aí a plataforma cair, né? Eu não lembro disso acontecer em outra série não, sinceramente. Pode ter acontecido, eu não lembro, mas pra mim é algo inédito na Netflix, tá? Bom, vamos falar sobre esses 4 primeiros episódios dessa série que muita gente fala que é a série do século, vamos dizer assim, né? E aí, foi bom, Daniel? Foi realmente à altura do que é a história da série? É o que eu vou dizer
aqui neste episódio de hoje. Lembrando, mais uma vez, que vamos ter spoiler. Então, se você ainda não assistiu a série, pare aqui nesse momento, né? Dá um pause, para tudo, espera um pouquinho, vai lá assistir a série, para aí depois você voltar aqui pro Rádio Nerd e aí também poder acompanhar os episódios, para poder acompanhar esse episódio do Rádio Nerd. Então vamos lá, sem longa demora, vamos falar diretamente sobre Stranger Things, essa quinta temporada, esses 4 primeiros episódios da primeira leva do volume 1, vamos dizer assim. Lembrando, o volume 2 só sai no Natal. Então vamos falar. Primeiramente, tem pontos fortes, pontos ótimos. A série continua no nível das outras temporadas, é um nível muito acima de qualquer outra série. Termos técnicos da série é coisa de cinema, vamos dizer assim. Você não consegue distinguir se é uma série ou se é um filme que realmente vai para o cinema. O que eu quero dizer é o seguinte, que a Netflix ela jogou caminhões de dinheiro em cima desses episódios, né? Eu não sei nesse momento quanto que vale cada episódio de Stranger Things, mas são os episódios, acredito eu, mais caros de histórias de série, né? Porque a qualidade é uma qualidade fantástica. A história, vamos dizer assim, ela tem altos e baixos, na minha opinião, nessa quinta temporada. E eu vou começar logo falando do ponto baixo que eu acho dessa história, desse início da quinta temporada, é que ela dá um salto de tempo de mais de um ano, né? Os acontecimentos da quarta temporada em 86 e os acontecimentos da quinta temporada em 87. Então a série ela dá um pulo de mais de um ano, vamos dizer assim. E aí tem um grande problema, porque a quarta temporada ela termina como um apocalipse. Então a gente, quando assistiu a quarta temporada e queria logo ver a quinta temporada, porque a gente queria ver o que aconteceria após ali, aquele apocalipse, a cidade de Hawking praticamente se dividindo ao meio, o mundo invertido vazando para o mundo real. E aquilo é o fim da quarta temporada. E a quinta temporada, ele não continua aquela história. Se passou algum tempo, e aí é dito, é apenas narrado os fatos. A cidade de Hawking agora está em quarentena. Ninguém sai, ninguém entra sem passar pela barreira do exército. E os acontecimentos ali é mostrado que as fendas foram tapadas pelo exército, né? E que os acontecimentos ali, agora as pessoas entendem que não foi algo natural, vamos dizer assim. Mas não mostra o que aconteceu. Não mostra como foi que deteram todo aquele apocalipse que estava acontecendo lá na quarta temporada. Então isso pra mim, eu acho que foi um fator negativo pra mim, porque eu queria ver aquilo, né? E a série, ela começa, embora ela toca no assunto, mas ela começa com uma outra história, né? Na verdade, ela volta lá atrás para contar a história do Will. Por que o Will ele foi sequestrado pelo Vecna? Agora a gente já sabe que o Vecna é que sequestrou o Will, né? E por quê? Então, a quinta temporada já mostra logo de cara que ela vai focar muito mais no Will e na ligação que o Will tem com o mundo invertido, que tem com o Vecna, que tem com os Demogorgons, enfim. Até porque tudo faz parte de uma grande colmeia, né? Então a quinta temporada ela já mostra logo de cara que o foco principal nem vai ser tanto na Eleven, vai ser mais no Will e na ligação que o Will tem com o mundo invertido. Passado um dos pontos negativos para mim, que é exatamente isso, é você pular muito no tempo, né? E aí eu entendo porque que teve que pular muito no tempo, porque demorou demais.
a série. A série demorou demais e as crianças cresceram, né? Então, temos ali as crianças da série hoje estão com mais de 20 anos, né? E aí tem um problema também, que é o fato de você ver aquelas crianças que têm cara de jovens, já adultos, mas fazendo papel de adolescentes. E isso aí, embora não atrapalhe, né, mas é um fato, vamos dizer assim, negativo, porque você vê, por exemplo, que aquelas crianças ali, elas não são adolescentes, né? Elas, na verdade, já estão bem mais adultas do que, no fato, a história quer nos mostrar. A Millie Bobby Brown, né? A Millie Bobby Brown, ela já é casada, no caso, né? Enfim, então tira um pouquinho a imersão. Pelo menos a minha imersão, ela retirou um pouquinho o fato de que aquelas pessoas já são adultas e não são mais adolescentes de 15, 16 anos, né? Mas vamos agora para os fatos positivos desta quinta temporada. É o fato de que a história continua ainda, vamos dizer, bastante... Ela deixa a gente a todo momento na expectativa de que algo vai acontecer, né? Então a história ela ainda tem um quê de suspense, vamos dizer assim, né? Os fatos da primeira temporada, e aí... da primeira temporada, não, desculpe, do primeiro episódio, principalmente a história do porquê que do Vecna tá atrás de crianças, né? É bastante interessante, né? E é bastante interessante saber qual é o plano futuro dele. Porque nesses 4 episódios, a gente ainda não sabe qual que é o plano, como que ele vai fazer o plano. Na verdade, a gente sabe o que ele quer fazer. Ele quer tomar o mundo real, né? Criar um mundo real na imagem que ele tem, né? E para isso ele vai usar as crianças, né? Então a primeira criança a ser raptada, a gente acreditava que seria, na verdade, na série, na quinta temporada, a primeira criança a ser raptada foi lá a irmã do Mike, né? A irmãzinha do Mike, né? E da Nancy. Ela é raptada logo no início é no segundo episódio, né? Na verdade, é no segundo episódio. Porque ela começa a ver um amigo imaginário e no segundo episódio ela é raptada por um Demogorgon, né? E aí ela é levada para o mundo invertido. Por quê? Porque o Vecna tá querendo as crianças, né? E uma das crianças é a irmã do Mike, né? Então ela é levada para o mundo invertido, né? E ali ela entra em vamos dizer assim, em uma imaginação do próprio Vecna, né? Ela começa a viver numa imaginação, num sonho do próprio Vecna. Mas daqui a pouquinho a gente vai chegar nisso. Mas o plano do número 1, né? O Vecna é o número 1, né? Ele é bastante interessante, embora não é demonstrado aqui. Eles vão tocar mais no assunto do plano, como ele vai chegar ao fato, como ele vai chegar ao seu mundo, a tomar o mundo real. Eles vão, claro, falar nos próximos episódios. Mas a história ela continua ainda com esse ar de suspense. Embora alguns episódios demoram muito. Todos os episódios tem em torno de 1 hora. Né? O 4º episódio tem mais de 1 hora. Né? Então, às vezes, esses episódios eles ficam um pouquinho arrastados. Mas o suspense, ele mantém a gente ligado na tela. Né? Como é nos outros episódios, nas outras temporadas de Stranger Things. Agora, um fato interessante de poder acompanhar assim, vou falar de personagem, então. Primeiro, a Eleven, eu senti a 11 muito mais uma coadjuvante nesta quinta temporada. Por que essa quinta temporada, pelo menos esses 4 primeiros episódios, né? Ela é muito focada na amizade daquela turma,
sem a Eleven, que a Eleven ela vai logo no início, ela tá escondida junto com o Hope, né? Eles ficam escondidos do exército americano, mas logo depois, logo no início, logo após a criança ser raptada, né? A irmã lá do Mike ser raptada, ela vai para o mundo invertido juntamente com o Hope, que já estava lá. Então, a Eleven e o Hope, eles ficam separados do restante da turma. E a série, pelo menos nesses 4 primeiros episódios, ela é muito focada na relação das pessoas daquela turma que ficou no mundo real, né? E, principalmente, ela é muito focada em cima do Will. Tanto é que ela é tão focada em cima do Will que o acontecimento final é justamente do Will, que a gente vai chegar lá mais à frente. Então eu senti a Eleven meio que escanteada nesses primeiros momentos. Mas a gente sabe que Stranger Things, ele é mestre de fazer isso. Por quê? Stranger Things, ele começa separando todo mundo, né? Então você tem núcleos diferentes, chega até ter 3 núcleos diferentes, vamos dizer assim, né? E lá no final, todo mundo se reúne para o acontecimento final. Então, não vai ter diferença nenhuma em relação às outras temporadas. Deve seguir esse mesmo caminho aí, né? Mas a relação entre a turma que ficou ali no mundo real, ela é muito bem trabalhada, né? A relação deles e principalmente a relação quando a gente fala de outros acontecimentos, vamos dizer assim, né? E aí o fato, vamos pegar assim, o Dustin, por exemplo, a relação que o Dustin tem de ser revoltado justamente pelos acontecimentos, né, anteriores, né, é muito legal. Essa relação que tem a série de pegar, contar a história e trazer o personagem, a relação não, como é que eu vou dizer? Eu perdi. Como é o personagem? As características do personagem, ela é muito bem trabalhada aqui também na 5ª temporada, né? Como o Dusty mudou por causa dos acontecimentos, né, anteriores, vamos dizer assim, né? Não só o Dusty, mas os outros personagens, o Lucas, o próprio Will, né, depois dele ter voltado para o mundo invertido, o Mike, a relação do Will e do Mike, né, é muito bem trabalhada aqui nesses 4 primeiros episódios, né? Vamos falar do Will, que o Will, ele volto a dizer, o protagonista central desses primeiros episódios da série, né? Tanto é que o acontecimento final é exatamente com o Will, né? Por quê? O Will, e aí vai o spoiler da temporada, né? Da temporada não, né? O spoiler... Mas aqui a gente já falou que vamos ter spoiler adoidado, né? Então, se você tá aqui, já ouviu bastante spoiler. Mas o Will, ele tem uma relação de amizade com a Robin, né? Eles viram bastante amigos nessa 5ª temporada, mais do que era antes. Eles praticamente viram unha em carne, vamos dizer assim, né? E a Robin, ela é fundamental para que o Will liberte os poderes dele. E aí a parte bastante interessante, vamos dizer assim, desse episódio é exatamente a liberação dos poderes do Will, né? Então no 4º episódio, o final do 4º episódio, que é o episódio mais interessante, né, é quando o Will, ele libera os seus poderes e mostra que ele pode também controlar os Demogorgons, porque ele está ligado em toda a colmeia. Ele faz parte da colmeia, né? Então ele pode controlar os Demogorgons, ele pode ver primeiro, demonstrado durante os episódios, que ele consegue
vê o que os Demogorgons vê e também consegue pensar igual os Demogorgons, porque ele faz parte da grande colmeia, né? E aí, quando o Vecna chega, já no final do quarto episódio, porque o Vecna ele só aparece de fato no final do quarto episódio, e aí ele mostra que ele tem essa ligação com o Will, né? E que o Will era o início do plano dele, né? O Will era a primeira criança que ele tinha raptado para colocar o plano dele em prática, embora não ficou muito bem explicado do porquê ele não continuou com o plano dele, porque o Will foi raptado lá em 83 e o Vecna volta a raptar crianças só em 87, né? Então a série ela não dá o trabalho de explicar o porquê que o Vecna ele parou ali de seguir o plano dele, que era sequestrar crianças e fazer o que ele tá fazendo agora em 87, pelo menos é o que eu entendi. Mas a série ela não explica ainda, pelo menos ainda não explicou. Eu acredito que lá na frente vai ficar um pouco mais claro o que aconteceu. Mas o Will, quando ele libera os poderes dele, né, e mostra que ele vai ser fundamental daqui pra frente, que ele vai ser uma espécie de ajudante da Eleven, ou até mais poderoso que a própria 11, né, no caso. A 11 encontra a irmã dela, a 8, né, que tá presa no mundo invertido, na base militar do mundo invertido, porque os militares militarizaram o mundo invertido. E ela também vai ser fundamental nessa batalha final contra o Vecna, né, porque é dito que a 8 ela tem os poderes igual, do mesmo patamar ou até superior da Eleven. A mesma 11, ela mesmo fala, né, que tem algo preso ali, que tem poderes imensos, talvez até maiores do que os poderes dela, né? Então, a 8 é encontrada nessa base militar pelo Hope e pela 11, e ela vai ser ali fundamental no decorrer dos episódios. Outra coisa que eu queria falar em relação a Maxine. A Max, ela volta, né? Porque a quarta temporada termina, né? No término da quarta temporada, termina com a Max. Ela, vamos dizer, em coma, como tá aí na tela do YouTube para você, né? Então a Max, ela tá em coma. Só que a Max, ela tá, vamos dizer assim, presa numa lembrança. Primeiro, era uma lembrança do próprio Vecna, mas ela, com o poder da música, conseguiu acessar as suas lembranças. E o Vecna não deixa a Max voltar, porque a Max, como a gente lembra lá na quarta temporada, ela é a morte dela. A Max morreu e depois ela conseguiu voltar, entre aspas. E ela foi a quebra do quarto selo. Só que eles não... O quarto selo que fez com que o mundo invertido viesse para o mundo real. Só que aí, volto a dizer, o problema dessa quinta temporada é que eles não tocam mais naquele assunto daquele acontecimento. Eles não mostram o que de fato aconteceu após o fim ali da quarta temporada. Mas a Max, ela tá presa neste momento nas lembranças do Vecna, né? Ela consegue acessar as lembranças dela, mas ela tá presa num local lá que o Vecna, uma cripta, vamos dizer assim, uma caverna em que o Vecna ele não consegue acessar, ele tem medo de acessar. Então é outra ponta que fica aberta para os próximos episódios. O que o número 1, no caso, né? Por que ele tem medo de acessar aqueles locais? E como que a Maxine ela vai ser importante para o grupo como todo, para fechar essa história? Então, nesse momento, temos aí vamos dizer, 4 núcleos. E aí a série, ela... embora eu ache um pouco complicado da série, exatamente isso. Você tem 4 núcleos e você vai acompanhando esses 4 núcleos
simultaneamente ao mesmo tempo. Então a gente tem a Hope e a Eleven, que estão... O Hope, na verdade, né? A gente tem o Hope e a Eleven, que está no mundo invertido. Tem ali a outra turma que está no mundo invertido também, que é a Nancy, o Jonathan e o Steve. Os três ali, eles estão... E o Dustin, né? Que também estão no mundo invertido. E ali o Dustin, ele descobre que o mundo invertido é um círculo, né? Ainda não ficou claro, mas parece que é um círculo criado desde o laboratório. Então, tudo indica que foi criado em laboratório o mundo invertido. E ele é um círculo fechado. Mas tem esse grupo. Então, nós já temos 2 núcleos. Do lado de fora, a gente tem o restante do pessoal, né? Que é ali o terceiro grupo, né? E temos ali o grupo da Max, né? Temos ali a Max juntamente com a irmã da Nancy, né? Que está ali num quarto núcleo que está na lembrança do Vecna. Isso vai acontecendo simultaneamente. Às vezes, para fazer essas histórias simultaneamente, temos ali na minha opinião, um problema, que é o seguinte: às vezes a história de um núcleo é menos interessante que a história do outro. E aí temos um problema na série, porque quando passa de um núcleo para o outro, às vezes, a série ela meio que fica mais... Não vou dizer chata, porque todas as histórias são interessantes. Mas fica uma história menos interessante e aí a série ela fica meio cansativa, né? Então é um dos problemas de Stranger Things. Embora a gente sabe que todas as histórias vão se encontrar lá no fim, talvez já nos 3 próximos episódios no Natal. No fim, eu gostei, sinceramente gostei, embora tenha esses problemas de núcleos sendo acompanhados os 4 ao mesmo tempo, e aí tem um decaimento de um núcleo para o outro, isso aí é normal, né? Mas é conhecido já de Stranger Things, ele sempre foi assim, separar todo mundo em núcleo. Gostei. Acho que se eu pegar aí as temporadas lá de início, a temporada 1 eu acho ela muito mais interessante, até a temporada 4 eu acho mais interessante que esses 3 primeiros episódios. Embora o 4º episódio, ele é muito bom, principalmente quando mostra ali o Will, ele ganhando ali os seus poderes, ele acessando os seus poderes. Agora, resta a gente esperar. Eu acho que os melhores episódios ainda não saíram, né? Os melhores episódios são os 3 próximos episódios que vão acontecer, que vão sair no Natal. E lógico, o melhor episódio de todos vai ser o grande finale, que vai ser o episódio que vai sair na noite de Ano Novo. Vamos esperar. Até agora, tá ok. Tem problemas, igual eu falei, mas tá ok. A série ainda continua com aquela qualidade, vamos dizer assim, que a gente já conhece de Stranger Things. É isso. Vamos esperar agora para acompanhar os próximos episódios. Lembrando que vamos ter um episódio especial de Stranger Things no Natal, né? Não no dia de Natal, lógico, né? A gente também tem vida social, mas um dia depois, vamos dizer assim, lá pro dia 26, até mesmo dia 27, né? Vamos ter um episódio para falar aí desses 3 próximos episódios que vão ser lançados de Stranger Things. E vamos tirar nossas férias um pouquinho mais tarde, porque nos primeiros dias do ano vamos ter aqui um episódio especial para falar do episódio final de Stranger Things, que é um episódio de 2 horas, pelo menos é o que prometeram, que vai ser um episódio de 2 horas. Era um episódio que estavam dizendo que até ia pro cinema, né? Mas assim,
eu acho melhor ser na plataforma. Nossa, mas no cinema ia ficar muito legal você acompanhar juntamente com o pessoal, com todos os fãs de Stranger Things, com a tela gigante. Mas vamos parar pra pensar. Você paga Netflix pra acompanhar a série, e aí depois você ia ter que pagar ingresso pra acompanhar o episódio final do cinema. É sacanagem, né? Ainda bem que a Netflix pensou e viu que seria uma baita sacanagem. Você paga Netflix e depois ia ter que pagar ingresso no cinema, né? Então, o último episódio vai ser lançado na plataforma na noite de Réveillon. E 2 dias depois, lá pro dia 2 de janeiro, porque a gente aqui também tem vida social, né? Vamos ter aí um episódio para falar dos finalmente de Stranger Things e, é claro, também dar as notas do que a gente achou de toda a 5ª temporada. Então, vamos ter mais Stranger Things aqui no canal, no Rádio Nerd. Mas, enquanto, a série tá ok. Tá ok, embora tenha alguns problemas, como eu falei, mas a série tá ok. E vamos continuar acompanhando, esperando aí os próximos 3 episódios que vão sair na noite de Natal. Na noite de Natal, não, no dia de Natal, né? No dia 25 de dezembro. Bom, falamos de Stranger Things. Vamos trazer aqui, já estamos aí com meia hora, 31 minutos de episódio. Vamos trazer o que tem de novidades no cinema. Ainda está em cartaz o Wicked, né? A gente fez o episódio de número 193 falando de Wicked, parte 2. Então, se você não assistiu, não ouviu, tá aí, né, para você poder acompanhar também. Vamos aqui às novidades. Quais são as novidades do cinema nesta data desse final de novembro? Não tem grandes novidades. Apenas aqui a grande estreia é, sem sombra de dúvidas, Zootopia. Zootopia já está em cartaz aí, né? Então, Zootopia é a grande estreia da semana. Temos aí galerinha aí, a criançada gosta, né? Zootopia, a criançada é fã, né? Quase 2 horas de filme, então temos aí Zootopia como a estreia, Zootopia 2 como a estreia da semana. A galera parece estar gostando, tá dando quase 5 estrelas, né? Então a galera tá achando bastante interessante. Outras estreias da semana, deixa eu ver aqui que se tem outra estreia. Tem o filme aqui, ó. Deixa eu descer aqui. É Bugônia, que é uma estreia menor, né? A grande estreia é Zootopia. Tem outra estreia aqui. Tem A Voz de Aluguel, que é outra estreia também menor. A Voz de Aluguel. E 13 dias... Voz de Aluguel, né? Eu falei A Voz de Aluguel, não é? Voz de Aluguel. 13 dias e 13 noites. Tem outras estreias aqui embaixo. A Natureza das Coisas Invisíveis e Vizinhos Bárbaros. Tem mais coisa aqui para baixo. Vou ver aqui. São filmes com estreias menores, né? O Apego, Phenom. Então temos aí o Apego, Phenom e o Segredo da Chefe, que é um filme aí que ganhou uma premiação, uma Palma de Ouro, né? Tem aí então essas estreias deste finalzinho, né? Finalzinho do mês de novembro. Então é isso. Deixa eu voltar a tela aqui para me despedir, né? Aí, agora sim. Então é isso. Ponto final no Rádio Nerd deste domingo. Lembrando que voltamos na próxima semana com um novo episódio para falar de mais coisas. O mês já virou, vamos para dezembro, estamos aí no último mês do ano, mas tem ainda muita coisa boa pela frente. Tem Avatar ainda para que vai ser lançado ainda neste mês de dezembro, que está começando amanhã. E vamos ter, é lógico, um programa especial para falar de Avatar aqui ainda no mês de dezembro. Vamos ter a premiação, o Rádio Nerd Awards,
vamos ter a retrospectiva, vamos ter a perspectiva para 2026, enfim, temos muita coisa ainda pela frente neste ano de 2025. Um grande abraço a todos e até a semana que vem.